Eu tive na Google DeepMind, ou seja, a DeepMind era uma startup inglesa que foi fundada em cerca de à volta de 2010 e que se tornou bastante conhecida porque a dada altura implementou um algoritmo que se chamava o DQN, Deep Q Networks, que conseguiu aprender a jogar a um nível de performance superior aos humanos um conjunto de jogos, aquela consola Atari, que havia uma série de jogos tipo Pong, ou Montezuma Revenge, ou Space Invaders, em que as pessoas controlam um joystick e têm que tentar ter uma pontuação elevada neste jogo. E era um problema em aberto em inteligência artificial, em particular na área de reinforcement learning, na aprendizagem por reforço. Como é que se conseguia treinar? O que é uma ah, aprendizagem por reforço? Pronto, aprendizagem por reforço, isto também se fala ligado à aprendizagem humana ou animal. Isso é como nós educamos as crianças, não é? Em parte, ou mesmo uns animais que recebem uma gratificação, uma recompensa que fica associada a um comportamento que tiveram, não é mesmo? Mesmo desde a altura do Pavlov, O cão de aprendeu-se Pavlov. aquela associação, ou pode-se até verificar, por exemplo, em pombos, até acho que até foi um investigador que chamava Skinner, estudou muito isto em pombos, em que um comportamento que inicialmente acontecia de modo aleatório, por exemplo, um pombo dar uma bicada num botão de uma certa cor, ia ser recompensado com comida, e consegue-se provar que até aves assim com cérebro relativamente simples começam a fazer esse comportamento mais vezes porque associam, conseguem prever que vai acontecer uma recompensa. Eu já vi nas redes sociais, era uma experiência com corvos, que era para eles apanharem as tampas de plástico, e depois tinha assim um recipiente, e sempre que eles mandavam lá para dentro uma tampa de plástico, saía um bocadinho de comida. Então às tantas tinhas uma data de corvos a limpar espaços. Exatamente, e os corvos são Mas muito os corvos são inteligentes muito até. inteligentes, sem dúvida. Então, é um termo que surge até da psicologia e da neurociência e mesmo que se aplica à área do estudo, digamos, da inteligência animal, mas que foi transposta para o domínio da inteligência artificial, em que se tentou formular isso de maneira mais matemática, da forma em que dizemos, ok, o nosso programa de computador é um agente que está a interagir com o ambiente, é o mundo, e a cada passo temporal vai tomar uma ação. Esta ação vai influenciar alguma coisa no mundo, o agente vai receber uma nova observação da realidade e também vai receber uma recompensa, um valor numérico que pode ser positivo se foi uma coisa boa, ou neutro, ou pode ser negativo se foi uma ação. Portanto, Mas isso é como é que ele reage a isso? Pronto, agora a questão é que há muitos algoritmos de aprendizagem por reforço em que têm como objetivo o agente maximizar a soma cumulativa de todas as recompensas que vai recebendo ao longo do tempo. Ou seja, os algoritmos não estão a tentar encorajar que o modo de comportamento seja só, como é que se diz, greedy, ganancioso, ou seja, não é só fazer a coisa que tem mais retorno imediato, é levar em conta as consequências futuras. É mesmo a soma de todas as recompensas para o futuro, não é só a coisa mais imediata. E, em particular, neste algoritmo que a DeepMind implementou em cerca de 2013, 2014, a recompensa aqui era diretamente a pontuação de cada jogo, e havia cerca de 50 jogos diferentes desta consola Atari. As ações que o agente pode tomar são os botões que carrega no joystick, é o mesmo que um humano faria, e as observações da realidade são diretamente os pixels do ecrã, ou seja, é a mesma coisa que um jogador humano vê, ou seja, os pixels do ecrã. Visão de computador, não é? Na prática. Exato, e então aí o que foi incrível foi que passou-se para um regime em que uma rede neuronal que observa diretamente pixels, em que não há ali mais processamento nenhum e que simplesmente está a receber a recompensa que é a pontuação do jogo, consegue aprender uma política de controle, que neste caso é em que botões é que vai carregar, que para a maioria dos jogos atingiu performance super-humana. Então, quando a DeepMind conseguiu obter isto, basicamente houve um interesse direto dos fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, para fazer uma aquisição. E também houve interesse do Facebook, e na altura, pronto, foi a Google que conseguiu fazer a aquisição, foi cerca de 500 milhões de dólares na altura, em 2014, e a partir daí a DeepMind começou a ser um grupo de investigação de inteligência artificial
dentro da Google, mas com alguma autonomia para escolher a direção interna, para escolher o processo de recrutamento, etc. E então o Demi, já sabes, que era o CEO da DeepMind e mantém-se hoje em dia, criaram aquele que se tornou talvez o maior grupo, o maior laboratório industrial de investigação em inteligência artificial no mundo. Na altura em que eu saí, em 2019, eram cerca de 1200 pessoas. Agora já houve mais uma fusão interna com outro grupo interno da Google, que era a Google Brain, e agora já são mais de 3000 pessoas, etc. Mas diz-me uma coisa, esse desafio que estava pendente, era mais difícil fazer isso do que ganhar ao Go? Pronto, o Go aconteceu a seguir, ou seja, este foi o primeiro sucesso de DeepMind, depois aconteceu a aquisição em 2014 e começou-se a trabalhar no Go em cerca de 2015 e tornou-se mais público em 2016. Até já coincidiu com a altura em que eu estava lá, eu entrei em 2015, que foi uma altura fascinante para entrar na DeepMind porque conseguimos presenciar Isso para dizer que quando começou a ganhar em xadrez, não é? E em xadrez disseram, epá, ok, tudo bem, xadrez é previsível, não sei o que, nunca vai conseguir jogar Go, não é? Exatamente. E ele conseguiu e ganhou, não é? Pronto, o sucesso em xadrez foi mais antigo, não é? O programa, o Deep Blue da IBM conseguiu ganhar ao Kasparov ali no final da década de 90, foi 97 ou 98. Sim, foi dos primeiros. Mas o Go era considerado um problema, um jogo de estratégia, de tabuleiro bastante mais difícil do que o xadrez, só por haver muito mais hipóteses de movimentos, de jogadas possíveis a cada instante. Em média, no xadrez existem, sei lá, 30, 40, 50 possibilidades de movimentar peças. No Go pode haver 300 e tal. E então, os algoritmos clássicos de inteligência artificial que foram aplicados, por exemplo, para jogar xadrez, envolviam uma pesquisa de uma árvore de possibilidades muito exaustiva. E chama-se o branching factor, se o número de ramos a cada nível da árvore corresponde a quantas jogadas possíveis há for muito elevado, é muito difícil fazer pesquisas exaustivas. Então no Go, os mesmos algoritmos que funcionavam para o xadrez era impossível, não é? Era impossível. O que foi, de novo, a parte mágica para tornar o AlphaGo possível foi que passou-se a usar redes neuronais para avaliar as posições mais promissoras de jogar no tabuleiro de Go, e conseguiu treinar-se essa rede neuronal de forma, através de um algoritmo de reinforcement learning, aprendizagem por reforço, mas neste caso em modo self-play, quer dizer que o próprio programa está a jogar contra si milhões e milhões de jogos, e a recompensa não acontece a cada movimento, acontece no final do jogo. Perdi ou ganhei. Que é o que acontece com os humanos, não é? Perdi ou ganhei. Perdi ou ganhei. E a versão inicial do AlphaGo envolveu treino com alguns dados humanos, ou seja, pegou-se numa base de dados de jogadores de alto nível, de competição em Go, e treinou-se a rede neuronal inicialmente naquilo, mas numa versão seguinte conseguiu remover-se isso completamente. E então, mesmo sem dados humanos nenhuns, partindo de um jogador, de um programa, de uma rede neuronal que joga de forma completamente aleatória, só por jogar muitas vezes contra si própria, conseguiu em algumas horas chegar a um nível superior. A verdade é que a Em observação... algumas horas. Sim, tipo 24 horas ou coisa Mas assim. jogou milhões de vezes contra si próprio. Jogou milhões de vezes. A verdade é que a observação dos jogadores de Go, portanto, os tais gajos super, os melhores do mundo, não é? A olharem para as jogadas que ele fez, disseram que isto é inacreditável, de uma beleza incrível, não é? Ou seja, ele Sim. foi buscar Novas estratégias. que nunca lhes passou pela cabeça, não é? Isso é incrível. Sim, exatamente. Só para... Mas a partir daí disseram que era impossível jogar o quê? Póquer. Disseram que era impossível jogar póquer, porque no póquer Tens o bluff. há o bluff. Exatamente. E ele conseguiu ganhar o póquer. Conseguiram construir um... É melhor não dizer que há mais jogos impossíveis, senão a seguir ele vai ganhar tudo, já não dá para jogar nada. Mas Exatamente. tu conheces esse caso? Sim, É, ou seja, o mesmo algoritmo, é outro algoritmo já? Tanto o xadrez como o Go são jogos, o que se chama de observação completa, ou seja, nós podemos ver qual é o estado do mundo, está acessível, olhamos para o tabuleiro e sabemos tudo o que aconteceu. No xadrez, pronto, tem que saber um bocadinho mais se já foi feito lá o rock, aquela troca de rei com xadrez, mas pronto, está acessível.
E é determinístico, ou seja, não há aleatoriedade nenhuma. Então, há alguns jogos, por exemplo, como o póquer, em que o agente inteligente, neste caso o programa de computador, só tem acesso parcial ao estado do mundo, ou seja, eu não posso ver as cartas dos oponentes. Então, nesse caso é difícil. Se houver aleatoriedade também, se eu aplicar uma ação, mas as consequências dessa ação poderem variar, por exemplo, tiver que mandar um dado e alguma coisa pode acontecer, também é mais difícil, porque já não posso prever diretamente o que vai acontecer em função da minha ação, um conjunto de coisas pode acontecer. Mas se nesse caso ele treinar e jogar vezes suficientes, vai começar a encontrar padrões e probabilidades. Não é? Exatamente. A probabilidade de eu fazer esta jogada, mesmo não sabendo o resto do estado do mundo, normalmente nos quadrilhões de vezes que eu joguei este jogo, não é? Existe uma probabilidade X e é aí que ele começa. Exatamente, é por isso que é na mesma possível conseguir aprender uma rede neuronal que jogue bem este jogo, mas pode ser mais difícil ou demorar mais tempo, exigir mais computação, porque uma das coisas essenciais é estimar o valor de eu fazer esta ação neste momento. Qual vai ser o impacto? É uma coisa crítica que o computador a rede neuronal tem que aprender, é se eu fizer agora esta ação, qual é a minha expectativa da soma de recompensas para o futuro a partir daqui? E nos jogos em que há informação imparcial e em que há estocasticidade, ou seja, há aleatoriedade, temos que ter muitos mais dados para conseguir estimar isto com alguma precisão, por oposição àqueles em que temos a informação direta e não há aleatoriedade. E mais dados e mais iterações implica mais poder de computação. Epá, mas eu acho que é um bocado estranho ter que haver uma recompensa para a IA. Mas não é igual pela tua lógica. Não é? O ser humano também funciona por recompensas. Certo. Mas em IA acho que é um bocado estranho.